Você está na CYV 512, Rádio Portal Sudoeste. Rádio Portal Sudoeste. Frequência modulada em estéreo, 104,3 MHz. Estúdios na Avenida Presidente Vargas, 1182, Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você de rádio ligado no Portal Sudoeste. Quarta-feira, 23 de julho de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação no nosso telefone, WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Diga, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma ótima quarta-feira para todos, né? Estamos aqui juntinhos ao vivo para mais uma edição. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quarta-feira dia de sol com algumas nuvens. À noite teremos aí céu com poucas nuvens, baixa nebulosidade, mas não chove. A temperatura mínima é de 15, máxima de 27 graus. As informações são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando, agradecendo a sua companhia, a sintonia, a sua audiência. Muito obrigado, você que está aí almoçando e acompanhando aqui Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, você que está no carro, você que está no trabalho, nosso muito obrigado pelo carinho e pela companhia. Como que está o clima hoje em Brumado, seu Luciano Santos? Isso eu estou falando, é claro, de temperatura e também aí possibilidade ou não para chuvas, viu? De temperatura nós temos aí bastante sol, né? Apareceu aqui o sol com muita força, né? O sol tá raiando e não tem aí possibilidade de chuva não, viu? Ok, eu falo de clima porque em outros assuntos tá quente, né? Em outros assuntos, clima tenso. Exatamente, vamos trazer já, se prepare aí, viu, gente? Olha, vamos começar então as nossas pautas de hoje. A gente começa falando da Chapada Diamantina. Um homem morre em confronto com policiais da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar em Jussiape. Na noite desta terça-feira 22, um confronto entre um bandido e policiais militares resultou em um óbito na cidade de Jussiape, na Chapada Diamantina. De acordo com as informações da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição recebeu denúncia informando a presença aí na rua JJ Seabra, sem número, de um indivíduo com características semelhantes ao autor de disparos ocorridos no centro da cidade na noite anterior. Diante da gravidade das informações, a guarnição deslocou-se imediatamente ao local, onde constatou a veracidade da denúncia. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou invadir-se, né? Tentou fugir pelos fundos da residência, sendo contido devido aí o cerco realizado. O mesmo pulou o muro e invadiu uma casa vizinha. Com a chegada de apoio de guarnições de Abaíra e Piatã, após a autorização do proprietário da residência, foi realizado o ingresso no imóvel. As guarnições foram recebidas com disparos de arma de fogo, sendo necessário aí o revide, né? Sendo necessário reagir à injusta agressão promovida pelo autor. O resistente foi imediatamente socorrido à unidade de saúde local, Casa de Saúde Ana Medrado de Luz, onde evoluiu a óbito, conforme atestado aí pela médica plantonista. Ainda segundo a polícia, durante a ação foram apreendidos uma pistola, um rifle, né? Uma pistola e também um rifle tipo carabina. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora. Ontem à tarde, Luciano e ouvintes, a gente já tinha recebido aí alguns vídeos, né? Via redes sociais,
apontando para este confronto lá em Jussiape, na Chapada Diamantina. Inclusive, até mesmo alguns colegas aqui da imprensa e tal, alguns amigos comentando, né? A gente conversando que parecia até mesmo que a guarnição que tinha atendido lá tinha sido aí a 46ª aqui de Livramento, mas lá é de responsabilidade da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar e de fato foi atendido aí pela 29ª Companhia. E o resultado foi esse aí, né? Esse camarada aí morto em confronto com a polícia e a apreensão também da pistola e desse rifle aí lá em Jussiape. Inclusive, né, há informações que esse indivíduo era um indivíduo de alta periculosidade, né? Tem vídeos também mostrando ele aí agredindo outras pessoas, né? Afirmando que quem mandava lá era ele que era o cara, né? Inclusive, em um dos vídeos o rapaz pede perdão e ele ainda afirma, olha, quem dá perdão é Deus, mas, né, o Marquinhos não perdoa. Então, assim, é um indivíduo com bastante periculosidade, né? Colocou aí refém aí a sua companheira e também, né? Acho que o filho que ele ajudava a criar aí com a companheira também. Enfim, mas aí CPF cancelada, hein? A polícia agiu rápido aí e conseguiu deter este indivíduo. Espero que agora não venham questionar a ação da polícia, né? Sei que isso aí não precisa mais passar por audiência de custódia. Trabalho lindíssimo da polícia, parabéns aí à polícia, né? Os policiais envolvidos aí, Jussiape, Abaíra, Piatã, envolvidos aí na ação, estão de parabéns, merece medalha. Olha, meu amigo Luiz e ouvintes, né? A ação policial ainda continua na nossa região sudoeste, viu? A sirene tá comendo no bio. Vamos agora a Brumado, hein? Rapaz, o bicho tá pegando. Quando o Brumado dá um tempo, parece que a situação quando chega aí com bomba, viu? Empresários são alvo de operação por receptação de fios furtados na prefeitura de Brumado. Como é que é o negócio? Repita. Rapaz, empresários são alvo de operação por receptação de fios que foram furtados da prefeitura municipal de Brumado. Gente grande envolvida e ex-funcionário também, viu? A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação que resultou na apreensão de aproximadamente 2.000 metros de fios elétricos furtados do depósito da Prefeitura Municipal de Brumado. O material está avaliado em cerca de R$200 mil. Segundo as investigações, os furtos foram cometidos por um ex-funcionário da Prefeitura. É ex-funcionário agora, viu? Porque ele era funcionário, depois que descobriu os furtos, aí demitiu ele. Mas ele era funcionário, que teria aí desviado os fios e os revendidos aí diretamente a uma empresa do ramo de agropecuária situada na Avenida Centenário, né? E um empresário também do setor de construção civil também foi alvo aí da operação. Inclusive esse empresário do ramo da construção civil já atuou em licitações da Prefeitura de Brumado. De acordo com a 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 20ª Corpim, o ex-servidor, né, apontado como principal responsável por facilitar o esquema de desvio, repassava os materiais diretamente aos receptadores. A ação foi coordenada pelo delegado Arilano Botelho, né? Inclusive nós tentamos falar hoje com ele, mas ele estava na correria e ele não pôde aí dar entrevista aqui ao vivo conosco. E com base nas provas reunidas aí, a Justiça autorizou mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em um depósito na residência de um dos suspeitos e em uma empresa, né, suspeita de revender o material furtado. Durante a operação, o proprietário da empresa onde os fios foram encontrados não compareceu ao local e também não atendeu às ligações da polícia. Ele será intimado para prestar depoimento e poderá responder por receptação qualificada, e todo o material apreendido passará por perícia técnica e posteriormente será devolvido aí ao patrimônio da Prefeitura Municipal. Olha, esse ex-funcionário aí que estão colocando aqui foi um rapaz, né, que inclusive fez uma campanha ferrenha aí pro atual prefeito, né? E aí ele foi contratado. E assim que ele foi contratado, poucos meses depois, descobriram aí que ele estava desviando, né? Algumas coisas da prefeitura, telha, fios, e diz que ele chegava na cara dura mesmo, né? Eu obtive informações, inclusive, de funcionários da prefeitura, que não, claro, não vai se expor aqui, né? Mas me disseram o seguinte: Luciano, ele chegava na cara dura, encostava o caminhão e falava, pode colocar o material, eu que tô mandando.
entendeu? Não tem as manhas, não entra não. Levava o material e entregava diretamente ao empresário, viu? A Polícia Civil descobriu aí que ele entregava, né, o material diretamente aos empresários, né? Não tinha negócio de comprar de terceiro, não. Aí ele poderia revender e aí um terceiro revendia para o empresário, não. Ele já entregava diretamente como uma suposta encomenda direta, viu? Ou suspeita da Polícia Civil. Já tinha quem praticava o roubo, o furto, já tinha quem, furto qualificado aí no caso, né? Já tinha quem praticava o furto, quem desviava a mercadoria, quem entregava e já tinha quem recebia a mercadoria também. Já tinha vou entregar fulano. Rapaz, ou seja, a casa caiu, Polícia Civil trabalhando, acredito que não vai ficar só na civil, mas vai ter mais forças de segurança aí também atuando, visto que se trata de administração pública, o negócio aí já acredito que vai esquentar um pouco mais e realmente o clima quente embrumado, temperatura subindo, né? Subindo cada dia mais, mas rapaz, brincadeira, hein? E outra coisa, viu? Esse funcionário aí que agora virou ex, né? Foi demitido após a situação, tem ficha suja já, viu? Tem passagens pela polícia. Você conseguiu um emprego na prefeitura? Ué, tem muita gente aí com ficha suja. Nada contra, né? Eu sei que tem muita gente que erra, às vezes paga pelo erro e depois merece uma oportunidade de trabalho. Mas esse daí parece que, né? Ele não acolheu aí a oportunidade que ele recebeu, não. Tá aí, né? Rapaz. Só nessa brincadeira aqui já se foi praticamente o primeiro bloco inteiro do jornal e eu ainda queria prorrogar mais, porque eu já vi absurdos, já vi furto, já vi roubo, já vi de tudo um pouco, mas quando a gente pensa que tá muito longe, tá ali, moço, embrumado. Olha só. E ainda, viu, Luiz? As investigações continuam, viu? Porque tem também desvio de telhas, né? E outros materiais. A Polícia Civil tá se desbruçando aí hoje nesta operação, né? Para trazer mais informações. E inclusive, porque a gente não vai comentar aqui os nomes, mas a gente tem informação de todos os nomes aí, né? Até o momento desses envolvidos aí que foram tiveram mandado de busca e apreensão cumpridos nesta manhã, mas são pessoas conhecidíssimas na cidade. Conhecidas na sociedade. E detalhe, viu, gente? E detalhe, pessoas praticamente todas bem-sucedidas. Nenhuma precisando de uma situação dessa. É brincadeira? Aquela coisa, né? Tem gente que acha que as coisas, né, fáceis são o melhor caminho, mas na realidade é o pior caminho que se tem. Daqui a pouquinho a gente tem mais assuntos para comentar de Brumado. A gente vai seguindo aqui com as nossas pautas e a gente vai agora falar de Botuporã. Mandado de busca resulta em prisão e apreensão de arma, veículos e documentos. E não foi pouca coisa também não, viu? Olha, uma operação realizada na manhã de segunda-feira 21 no bairro Irmã Dulce, em Botuporã, resultou na apreensão de diversos materiais suspeitos e na prisão em flagrante de um indivíduo. A ação foi deflagrada aí por equipes da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Durante a operação, que ocorreu por volta das 9h30, os policiais revistaram uma residência e um galpão situados na rua Projetada, onde foram encontrados vários veículos com sinais de adulteração. No local também foram apreendidas uma arma de fogo, munições de diferentes calibres, algumas intactas e uma deflagrada, além aí também de celulares, folhas de cheque, cartões bancários e documentos de terceiros e de veículos. E diante do material encontrado, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia Territorial de Botuporã, onde o boletim de ocorrência foi registrado e os itens apreendidos ficaram à disposição da Justiça. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que busca esclarecer a origem dos materiais e possíveis conexões com outros crimes da região. Tá na cara aí o que estava acontecendo, né? E não tem só esse aí não, viu? Prenderam um, mas eu tenho certeza que se aprofundar aí encontra mais, viu? Pois é, rapaz, é aquela situação, né? Aonde você, né, busca, tem mais coisa. Pode ficar aí, buscar, fuçar, investigar, que vai encontrar mais. Antes da gente faturar, já quero adiantar que o seu jargão tá pegando também mais que o meu, viu? O Giovanni mandou aqui, é o Brasil com Z. Mas é o Brasil com Z, né? Os americanos, né, compram o Brasil sempre aí, quando vem pro Brasil, né? Os americanos sempre, eles citam lá, Brasil, vamos ao Brasil. Brasil. É Brasil. É Brasil. Rapaz, a brincadeira não, viu? Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal recuperam em Vitória da Conquista carga de ar-condicionado avaliada em R$600 mil.
É muito dinheiro, hein? Uma ação conjunta aí entre a Polícia Civil da Bahia por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e a Polícia Rodoviária Federal resultou na recuperação de uma carga de aparelhos de ar-condicionado avaliada em aproximadamente R$600 mil. O material foi localizado em um terreno baldio no bairro Boa Vista, área urbana de Vitória da Conquista. A carga havia sido roubada na madrugada de terça-feira 22 no município de Poções, a cerca de 70 quilômetros de distância. De acordo com o depoimento do motorista, ele seguia pela BR-116 no trajeto entre Cajamar, de São Paulo e Conde, na Paraíba, quando por volta das 5h40 foi interceptado por um caminhão-baú no perímetro urbano de Poções, nas proximidades de uma oficina mecânica. Durante a abordagem, o condutor foi forçado a desviar o veículo para o acostamento. Na sequência, um carro de apoio emparelhou ao lado do caminhão e 2 homens encapuzados desceram. Um deles, armado, ordenou que o motorista destravasse a porta e se dirigisse à parte traseira da carreta, onde foi imobilizado com um cabo de celular e mantido sob vigilância, deitado sobre uma cama com o rosto virado para o canto. Com base nas informações levantadas durante a investigação, os policiais localizaram o carregamento em um terreno abandonado. A carga recuperada foi encaminhada à delegacia especializada para procedimentos legais. E as investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e prender os autores do roubo, além de apurar todos os detalhes da ação criminosa. Rapaz, mais de R$500 mil, seu Luciano Santos. Rapaz, carga valiosa aí, viu? Porque a gente tá no período do inverno agora, mas logo vem o verãozão aí, vem o calor, então isso aí já tinha destino aí garantido, viu? Essas quadrilhas aí cada vez mais, né, atuando aí nas rodovias, mas a polícia, meu amigo, tá na cola, não adianta não, porque Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual, todo mundo aí já naquela, né, na inteligência aí, no processo de inteligência da polícia. Hoje a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia tem um sistema moderno e inovador, né? E as equipes atuando aí nessas investigações, e boa parte dessas cargas aí que são roubadas ou furtadas são recuperadas. Olha, vamos a Caetité, hein? Mototaxista e outras 2 pessoas são conduzidos pela PM por suspeita de envolvimento com drogas. Um casal residente em Igaporã foi abordado pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira em Caetité, após suspeita de envolvimento aí com drogas. Eles estavam em um Hyundai HB20 de cor prata, interceptado aí na BR-430, próximo à oficina mecânica, após denúncias sobre o veículo. Durante a abordagem, os policiais da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar encontraram 2 porções de cocaína com um homem que afirmou ter comprado aí o entorpecente por R$300 de um mototaxista na cidade, que foi localizado posteriormente. Em sua residência foram encontradas aí diversas embalagens plásticas usadas aí para fracionar drogas escondidas na cobertura da lavanderia. Foram apreendidas aí as 2 porções de cocaína, né, R$619 em espécie, 2 celulares, embalagens plásticas, além do veículo HB20. O material e os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Caetité para adoção dos procedimentos legais e cabíveis. Aqui eu quero fazer uma ressalva, né? Porque coloca aqui na matéria, né? O release da polícia coloca assim, mototaxista, mas assim, em respeito aos mototaxistas do nosso Brasil, esse camarada aí, na realidade, ele não é mototaxista, é traficante mesmo, né? Ele atua como mototaxista para disfarçar, assim como tem aí taxistas infiltrados, né? Tem aí pessoas da sociedade que estão infiltradas no meio social, se dizem empresários, mas são os maiores traficantes, os maiores bandidos do Brasil, né? Então, assim, a gente tem orgulho dessa classe aí, os taxistas são trabalhadores, homens e mulheres que atuam aí durante todo o dia, né? Transportando aí as pessoas, é um serviço essencial, então eles acabam usando esse meio para tentar disfarçar, né? Da polícia ali, para fugir de uma blitz, né? Para dizer, ali é trabalhador, é pai de família, é mãe de família, mas na realidade ele usa ali aquele trabalho para esconder ali a profissão verdadeira dele, que é traficante. É isso que é verdade. Ação delituosa, né? Ação delituosa, exatamente. E ainda tem detalhe, os mototaxistas na maioria das vezes também, eles são até mesmo vítimas, né? Eles pegam aí certas pessoas para transportar, ele não vai pedir o passageiro para poder ficar abrindo bolsa para verificar o que tem dentro, o que não tem, para onde está indo, o que vai fazer. Quando pensa que não, eu falo porque eu já vi aqui relato de pessoas, inclusive aqui em Livramento, olha, me encaminharam para a delegacia, me prenderam e tal, falaram que eu sou traficante, que eu isso, que aquilo outro, só porque o passageiro
estava com drogas. Eu vou adivinhar que o cara tá com drogas? Então, na maioria das vezes, até eles mesmos acabam sendo vítimas dessa situação aí, né? A gente fala agora aqui de Guanambi, uma retroescavadeira furtada em Minas Gerais foi recuperada lá pela Polícia Civil. Isso mesmo, olha, uma retroescavadeira aí da marca New Holland, modelo 110, avaliada em aproximadamente R$500 mil, foi recuperada pela Polícia Civil da Bahia na manhã de terça-feira 22, em uma propriedade localizada às margens da BR-030 em Guanambi, sudoeste baiano. A ação foi realizada por equipes da CAT Semiárido, Coordenação de Apoio Técnico e Investigação, e da Delegacia Territorial de Guanambi. Segundo as informações, durante as investigações apuradas aí, né? As informações apuradas nas investigações, o maquinário havia sido furtado no estado de Minas Gerais. A retroescavadeira foi localizada em uma propriedade rural pertencente a um homem que foi preso em flagrante por suspeita de receptação. Ele foi conduzido à delegacia de Guanambi, onde foram adotadas as medidas cabíveis. O equipamento foi apreendido e será devolvido ao verdadeiro dono conforme os trâmites legais. O que tem de coisa roubada, que geralmente está escondida em algum lugar e que a polícia acaba chegando, e isso também conta muito com a questão de denúncia da população, né? 190, enfim, 191, ligar e realmente denunciar, porque o negócio é complicado, viu? É o que mais as forças de segurança hoje pedem, né? É o apoio da população. Não é se expor, sair no meio da rua e dizendo, olha, fulano é ladrão, aquele ali tá com um carro roubado. É ligar pro 190, é uma ligação sigilosa, não precisa se identificar, você não é exposto, só ligar, 190, não dói nada, pelo telefone, pelo fixo, qualquer lugar, e fala, olha, tem aqui uma atitude suspeita no bairro tal, na rua tal, né? A polícia vai investigar o restante, aí agora deixa com a polícia, tá bom? É isso que a comunidade tem que fazer. Se eu não me engano, a Polícia Civil é 197, né? 197, isso. Polícia Civil 197, Militar 190, Bombeiro 192, tem o que mais aí? Não, eu só fiquei na dúvida porque eu falei 191, mas na verdade é 197, a Polícia Civil. É 197, mas tanto faz, né? Se ligar o SICOM hoje, na realidade, ele é ligado, né? Se ligando o 190 ou 197, eles vão direcionar a ligação para um desses órgãos aí, entendeu? Dependendo da situação. Olha, a prefeitura inicia ação contra ocupações irregulares e apreende alimentos impróprios para consumo em Vitória da Conquista, hein, rapaz? Eu tava até pensando que era aqui na região, fiquei até feliz, viu? Olha, a Comissão Permanente de Ordenamento de Proteção de Áreas Públicas, instituída pela Prefeitura de Vitória da Conquista, realizou na manhã desta segunda-feira sua primeira ação de fiscalização. A operação aconteceu na Avenida Presidente Vargas e teve como foco a notificação de imóveis construídos ou em construção em áreas públicas. Durante a ação, um estabelecimento comercial foi autuado por diversas irregularidades. A Vigilância Sanitária identificou a venda de produtos vencidos em estado de putrefação, que foram apreendidos aí e destruídos no aterro sanitário. Entre os itens recolhidos estavam 29 quilos de carne bovina, refrigerantes, água tônica e pacotes de tempero. Além disso, o local operava sem alvará sanitário e mantinha ligação com uma área residencial, o que é proibido. No quintal do imóvel, onde os cães eram criados, havia uma área de manipulação de carnes. No total, foram notificados aí 10 edificações pela Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura Urbana, Secretaria de Meio Ambiente e Setor de Patrimônio. O setor de posturas realizou aí 3 notificações e a Vigilância Sanitária, uma. Os responsáveis pelos imóveis têm o prazo de 24 horas para acessar todas as atividades dos locais. Para cessar, viu, gente? A ação contou com a participação de representantes da Casa Civil, Serviços Públicos, Gestão e Inovação, Infraestrutura Urbana, Meio Ambiente e Saúde, além da Guarda Municipal. A Procuradoria-Geral do município prestou suporte jurídico às fiscalizações. Durante a tarde, as equipes envolvidas se reuniram para apresentar relatórios e traçar aí os próximos passos para a operação. Por que no início da matéria, né, eu até confundi pensando que era aqui na região, porque assim, não só em Vitória da Conquista, que Vitória da Conquista hoje é considerada uma grande cidade, né? Mas tem cidades aqui da nossa região que também está crescendo aí com a desordem urbana irreparável, né? Você tem aí, olha, eu te falar, eu estive em Livramento essa semana. E assim, sabe, o centro comercial de Livramento, ele tá muito poluído. Nada contra aqui aos empreendedores. É legal você empreender, você pegar o seu carrinho de cachorro quente, seu carrinho, seu espetinho, você montar seu quiosquezinho, beleza, tranquilo, né? Montando aí com aquele ambiente limpo, cuidado, tendo alvará, num local
apropriado, mas tem estabelecimentos dentro da cidade de Livramento hoje que praticamente está na rua, né? Você chega naquela praça ali mesmo, por exemplo, eu não sei o nome daquela praça, rapaz, ali onde fica o Banco do Bradesco, né? O Brasil. Isso. Tem ali uma gama de empreendimentos ali, rapaz, que precisa dar uma repaginada, né? Melhorar o aspecto do centro comercial de Livramento. Eu estava dando uma olhada e analisando isso, né? Até a trafegabilidade está sendo prejudicada por conta disso também. Então, assim, a cidade vai crescendo, você tem que modernizar, você tem que realocar algumas situações para outros pontos, enfim. Mas é só essa observação que eu faço aí. Ainda sobre Livramento, foi bom você comentar. Que eu gostaria de dizer também que está precisando também de uma bela reforma há muito tempo no mercado municipal. Isso. Já tem muito tempo que se precisa de uma reforma no mercado municipal de Livramento, inclusive as pessoas que ali trabalham, né, enfrentando às vezes até uma certa dificuldade. Quando chove, você precisa de ver a situação, acaba se alagando tudo aí, molhando muita coisa e tal, enfim, tem muita coisa realmente para poder melhorar e para poder se fazer aqui no centro de Livramento, né? A gente espera que providências sejam tomadas. A gente vai falar agora, gente, o seguinte, viu? Polícia prende aí homem acusado de agiotagem e extorsão em Jaguaquara. A Polícia Civil de Jaguaquara, por meio da Delegacia Territorial vinculada à nona Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Jequié, cumpriu na manhã de terça-feira 22 um mandado de prisão contra um homem de origem cigana investigado pelos crimes de extorsão e agiotagem. De acordo com a polícia, o mandado foi expedido pela juíza de direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara. O suspeito é acusado de praticar crimes contra a economia popular por meio de empréstimos ilegais com cobranças de juros abusivos, além de extorquir vítimas que não conseguiam arcar com os pagamentos. Após ser localizado e preso, o homem foi encaminhado para a sede da Delegacia Territorial, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para esclarecer a totalidade das práticas ilícitas atribuídas ao suspeito e identificar possíveis comparsas ou vítimas adicionais. Detalhe, né? A gente estava falando ontem aqui sobre juros abusivos, né? O ouvinte até perguntou aí sobre juros abusivos. E aí vem esse camarada aí fazendo agiotagem lá em Jaguaquara. Agiotagem é crime, né? E ainda existe aí pessoas que realizam esse tipo de crime e que acabam também, né? Eu sei que ninguém obriga ninguém a ir lá, né, e pedir dinheiro emprestado a outra pessoa, mas é um tipo de situação, né, que você aí acaba destruindo de milhares de famílias, né, porque a gente sabe que a maioria desses agiotas, eles recebem em troca, né, documentos de uma casa, documentos de um carro, de uma moto, de qualquer bem seu, ele fica com esse documento, né, retido, para que você pague, retido para que você pague a dívida. Se você não conseguir, infelizmente você perde tudo, perde casa, perde carro. Então, assim, é uma situação lamentável. Olha, Cipa Lençóis resgata 50 aves silvestres e apreende arma de fogo em operação em Bom Jesus da Lapa. Durante patrulhamento realizado pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, a Cipa de Lençóis, no bairro Nossa Senhora da Solenidade, em Bom Jesus da Lapa, policiais resgataram 50 aves silvestres que eram mantidas ilegalmente em cativeiro. Além dos animais, uma arma de fogo foi apreendida na mesma residência. De acordo com a CIPA, no imóvel foram localizadas aí diversas espécies de aves aprisionadas em flagrante violação às normas de proteção à fauna brasileira. O responsável pela residência também entregou aos policiais uma espingarda calibre .5.5, né? Conhecida aí como .22, que estava sob sua posse. Entre as espécies resgatadas estão 20 coleirinhas, 4 trinca-ferros, 2 canários da terra, 10 papas capins e 14 caboclinhos. As aves foram encaminhadas para a Secretaria de Meio Ambiente do município, onde receberão aí cuidados necessários antes de serem devolvidas à natureza ou destinadas a instituições especializadas. Já a espingarda apreendida foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus da Lapa para que sejam adotadas as medidas legais e cabíveis. E até estarem aptas a serem soltas na natureza, dependendo do tempo em que elas estavam aí aprisionadas, vai realmente demandar muito trabalho, viu? Até aprender a caçar, buscar alimentação, entre outras coisas, demanda muito tempo, hein, seu Luciano? Porque essas aves são retiradas aí da fauna, né? E
levadas para cativeiro, para residência, né? E aí acabam se acostumando com o ser humano. E aí, para depois voltar de novo aí à área selvagem, né? Que é a natureza, aí elas têm que ter aí uma reabilitação. E aí é neste ponto que entra aí o centro de reabilitação, entra aí as organizações, né? Como nós temos aí em Livramento, né? A nossa querida, me lembra aí o nome da instituição que cuida dos animais e também ajuda aí no combate a incêndio? A GASA. Então são instituições como essas que acabam ajudando aí nesta recuperação. Lá no nosso WhatsApp, o ouvinte manda o seguinte: boa tarde, né? Gostaria de pedir para ver se coloca energia aqui no poste, na Várzea de Dentro, né? Na Várzea de Dentro, próximo ao bar de Gabeira, tá uma escuridão na rua, escuridão total. Colocar energia deve ser bico de lâmpada, na verdade, né? Pelo que ela colocou aqui, né? Então tá aí, pessoal, e já tá velho essa reclamação aqui, né? Tá velho pra caramba, viu? Vamos lá, boa tarde, Luiz, Luciano, a coisa tá feia em Brumado, hein? Você tá doido, feio é apelido. Pra ficar feio. Rapaz, se tivesse feio, a gente passava maquiagem e ficava bonito. Pra ficar feio aí tem que melhorar muito, viu? Tem que melhorar muito, a situação tá complicada, hein? Tá difícil, tá bem complicado. Vamos lá, né? Olha, PM apreende drogas em Jequié. Policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas na noite de sábado 19 lá no bairro Joaquim Romão, em Jequié. Durante rondas na região, os policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia sobre possível existência de uma grande quantidade de drogas em um imóvel em construção, aparentemente abandonado. Buscas foram realizadas, aí sendo encontradas 700 pinos de cocaína, 68 pedras de crack, 18 trouxas de maconha e diversas embalagens vazias para condicionamento de drogas. Nenhum suspeito foi encontrado. Todo o material localizado foi encaminhado aí à delegacia da cidade para as medidas pertinentes. Detalhe, viu? Na verdade, aqui nesse sábado, no último sábado, foram 2 apreensões nesse mesmo bairro, viu? Agora, essa apreensão aí, seu Luciano, não sei se você chegou a ver as fotos. Rapaz, negócio amarelinho, aqueles pinos amarelinhos e tal, tudo bem embalado. Eu vou te falar um negócio, os caras estão sofisticados, viu? É a indústria da droga, né? Os caras estão investindo pesado em maquinário aí, né? E aí é assim que funciona também um sistema de vendas de droga, né? Olha, a Polícia Civil apreende rifle em Vitória da Conquista. Um rifle semiautomático foi apreendido durante o cumprimento de mandado de busca em uma residência no bairro Ibirapuera, no município, na tarde desta sexta-feira. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Tóxico e Entorpecentes, tendo aí como alvo o imóvel de um suspeito de envolvimento com o narcotráfico. O rifle tatical semiautomático calibre 22, com 2 carregadores, foi encaminhado para a perícia do Departamento de Polícia Técnica. Um morador da casa foi conduzido para a unidade especializada, onde foi interrogado para apuração do fato delituoso. As investigações continuam visando coibir grupos criminosos atuantes na comercialização de entorpecentes na região. Esse aí é o mesmo que derruba aviões? Não, esse não. Esse .22 não é uma arma tão potente não, mas assim, para o crime organizado é uma arma de precisão, né? Porque é um rifle. Pois é, exatamente. Você ia falar alguma outra coisa, pessoal? Eu já me perdi até o foco, já depois perdeu, eu lembro. Já perdeu. Daqui a pouquinho você traz então. Você tem aí já participações do WhatsApp? Tem um áudio aqui, mas não dá para poder saber se já dá para colocar aqui. Eu estou recebendo aqui uma situação agora lá de Ituaçu, em situação complicada. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes. Você lembra que um tempo atrás aí fizeram uma tal de liberação ecológica da água da barragem de Cristalândia? Lembro. A gente trouxe aqui no jornal. Sim. Pois é, a intenção dessa liberação dessa quantidade de metros cúbicos de água, inclusive com a participação do prefeito Felipe Brito, do Fabrício Abrantes aqui de Brumado, né? Era para que chegasse água nas comunidades de Brumado e de Ituaçu, mas a situação não foi essa não, viu? Eu vou trazer daqui a pouquinho um vídeo que o morador mandou para mim e relatando a real situação que está acontecendo lá, principalmente na divisa de Ituaçu, né? Que é a divisa com Brumado, mas principalmente na parte de Ituaçu. Daqui a pouquinho a gente traz aí na denúncia. Certinho, vamos ficar na expectativa aí, siga apurando aí. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes aí dessa situação, mais ou menos imagem do que seja, mas daqui a pouquinho você traz aí os detalhes. A gente vai falar agora o seguinte, gente: grave colisão entre carro e moto deixa 3 feridos em Guanambi.
Um grave acidente registrado na noite desta terça-feira 22 em Guanabi, no sudoeste da Bahia, deixou 3 pessoas feridas. A colisão aconteceu na Avenida Prefeito José Neves Teixeira, próximo à rodoviária, e envolveu um automóvel modelo Volkswagen Gol e uma motocicleta Yamaha 125 que transportava 2 pessoas. No carro estavam um condutor e seu filho, uma criança de aproximadamente 3 anos que saiu ilesa, enquanto o motorista teve ferimentos leves na região da boca. O condutor da motocicleta e o passageiro, ambos moradores de Guanabi, tiveram fraturas fechadas nas pernas, né? Fraturas aí fechadas, além de outras escoriações pelo corpo. Com o impacto, os veículos foram arremessados a cerca de 20 metros de distância do local. 3 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. Em seguida, os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Guanabi para atendimento médico adequado. O atual estado de saúde das vítimas é desconhecido até o momento, né? Segundo informações do Departamento de Polícia Técnica, a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, já que 2 versões diferentes foram contadas por testemunhas. Os veículos envolvidos foram removidos para o pátio da Superintendência Municipal de Trânsito, a SM-TRAN. Então tá aí, né? Batida entre carro e moto e, portanto, 3 feridos. E eu vou te falar um negócio, poderia ser mais, porque até uma criança no carro tinha, né? É situação lamentável essa daí, né? Envolvendo aí esse acidente. E lá em Guanabi, viu? Guanabi que há pouco tempo atrás, né? Tinha até reduzido aí a situação envolvendo aí acidentes de trânsito, né? Mas parece que voltou aí a acontecer novamente aí diversas situações, né? Sinistros e acidentes até com vítimas, né? Na região de Guanabi. Então, tá na hora de aumentar essa campanha novamente aí com relação aí a acidentes de trânsito na região de Guanabi. A SM-TRAN é responsável lá só para fiscalizar o trânsito, no caso, né? É isso, a SM-Trans de Guanabi, além de fiscalizar, ela também atua muito também em blitz, em outras situações até mais avançadas aí com apoio da Polícia Militar. Então tá aí, né? E eu vou te falar um negócio, como você falou, parece que tem crescido mesmo esse número de acidentes lá no município. Infelizmente a gente tem trazido aqui e tem recebido muitas informações de acidentes aí, tanto, né, no perímetro urbano, como também até mesmo em outras áreas, né? Inclusive, alguns dados aqui de municípios próximos e da zona rural, até com acidentes também graves na zona rural do município, né? Isso aí. Olha, homem de 45 anos é preso após ameaçar ex-companheira com faca na cidade de Urandi, hein? Um homem de 45 anos foi preso na tarde do último domingo no município de Urandi, após descumprir aí medida protetiva e ameaçar sua ex-companheira de 35 anos com uma faca do tipo peixeira. O caso ocorreu por volta das 13h30 no bairro Girassol. Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por denúncia anônima, o suspeito invadiu a residência da vítima, danificou portas, janelas e diversos objetos da casa. A mulher relatou que, ao ser ameaçada com uma arma branca, precisou fugir correndo e, durante a tentativa de escapar, caiu e feriu o joelho. O agressor foi detido pela guarnição da PM e conduzido à delegacia de Guanabi, onde o caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva, ameaça e dano com base na Lei Maria da Penha. Isso daí tem que manter no presídio mesmo. Manda pra cadeia, manda pro Xilindó. O problema é que manda, mas ninguém sabe quanto tempo fica. Até acontecer o pior, né? Porque por enquanto foi uma ameaça, mas e se ele concretizar o crime? Outro problema que a gente está enfrentando, você viu essa semana também, a superlotação do presídio de Brumado, viu? Já está superlotado. Tô ciente. Já se fala aí em expansão do presídio de Brumado. Então, assim, não adianta, né? Você constrói um presídio e fala, nós vamos abrigar aqui cerca de 280, 300, 400 presos. Meu amigo, esse presídio depois de pronto é 600, é 1.000, é 1.500 detentos aí, né? Aglomerados e cada vez chegando mais, né? Porque são poucos presídios na Bahia, são poucos presídios no Brasil, muitos deles aí estão defasados, estão aí se deteriorando, né? Com o clima, com o tempo, então manda para Brumado, manda para região, manda para Salvador, manda para Jequié. Eu tenho uma curiosidade sobre essa questão de presídio. Por que só faz em cima da cidade? Colado em cima da cidade. Não poderia fazer um pouco mais afastado, né? Dos grandes centros? Por conta da segurança pública. Imagine você. Você constrói um presídio afastado cerca de 50 quilômetros de uma cidade. Sim.
aí você não tem logística na segurança pública, porque você não vai ter viatura toda hora lá no presídio. Certo. Aí você vai facilitar mais ainda a fuga, porque um criminoso que tiver um poder aquisitivo maior, ele vai mandar um helicóptero descer do lado do presídio e fazer a fuga. Então dentro da cidade dificulta mais. Dificulta mais a fuga e, em compensação, facilita mais a chegada de meliantes, né? Infelizmente, né? Tem mal, tem bem que vem para mal e tem mal que vem para bem, essa situação. Por isso que eu comentei, por que só fazem os presídios próximos dos grandes centros. Aí a cidade que é tranquila vira um auê, uma baderna, como o próprio comandante, acho que o ex-comandante aí do 24º comentou que realmente depois da chegada do presídio o negócio ficou complicado aí, né? Sabe o que tem que fazer? Você tem que pegar essas ilhas, tem ilhas aí. Isso, lá nos Estados Unidos. Aqui mas no Brasil também tem algumas ilhas que estão embargadas aí, inclusive ilha que foi tomada por políticos aí no passado, que estão abandonadas. Aí o meio ambiente foi lá e embargou. Pega esses presídios, constrói nessas ilhas e deixa lá. E aí coloca um monte de jacaré, de tubarão. Cobra peçonhenta. Cobra peçonhenta e larga lá. Pronto, quem fugir, morre pelo menos no mato. Muito simples de resolver. Agora coloca dentro da cidade. Eu vou te falar um negócio complicado, viu? Vamos lá, né? Vamos prosseguindo por aqui, falando o seguinte: impactos em obras de instalação de usinas eólicas são debatidos em reunião no município de Piatã. Os impactos causados aí pelas obras realizadas para viabilizar a instalação das usinas eólicas na região de Piatã, na Chapada Diamantina, foram debatidos durante reunião pública que teve a participação do promotor de justiça Alan Cedras, no dia 9 de julho. Mais de 50 moradores das comunidades Cruzes, Malhada e Lagoa dos Bastos relataram ao membro do Ministério Público do Estado da Bahia problemas que vem enfrentando em decorrência das obras. Na ocasião, o promotor de justiça esclareceu o andamento do procedimento instaurado pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Alan Cedras informou que solicitou a elaboração de um relatório técnico para subsidiar a análise dos efeitos físicos, ambientais e socioeconômicos do cumprimento. Além do Ministério Público, participaram da reunião membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piatã, advogados da Associação de Advogados dos Trabalhadores Rurais e também o Grupo Ambientalista da Bahia, Gambá, representado aí pelo coordenador Rafael Freire. Ainda bem que foram lá ouvir os moradores, né? Porque se for ouvir em todo o nosso país moradores que estão sendo prejudicados nessas circunstâncias aí, sempre tem uma pancada, inclusive aqui, por exemplo, em Dom Basílio, saiu até reportagem no G1 da Bahia, né? Dizendo que estavam invadindo propriedades privadas. Tem essa questão, né? Hoje áreas protegidas aí, e aí acabam sendo invadidas, né? E essas usinas eólicas, né? Tem que ser debatidas, sim, esses impactos, né? Que são causados. Agora sim, tem um impacto, mas é importante também a implementação dessas usinas eólicas no nosso país, porque muito se fala, né? Vamos colocar aí as usinas termoelétricas para funcionar, tal adutora parou de gerar tanta quantidade de energia. Então, assim, a energia renovável hoje ela é muito importante, tanto a eólica como a solar são bastante importantes. Agora, claro que tem que ter um estudo técnico aí no meio ambiente para que essas áreas não sejam degradadas e, claro, atrapalhe aí a fauna e a flora, né? Vamos ouvir aqui áudio do nosso ouvinte, participação. Olá, Luiz, boa tarde. Ô Luiz, dá um alô pra esse embase aí, que tá uma cachorrada com essa água. Se falar a verdade, aqui já vai pra 2 dias hoje que tá sem água, aqui no bairro Estocado aqui, porque a água tá fraca, não sobe na caixa, entendeu? Aqui em casa mesmo não tá nem vindo. E eu tenho minha mãe doente aqui, que usa fralda, depende de eu estar dando banho. Eu tenho 2 crianças pequenas e tô sem uma gota de água dentro de casa. Detalhe, né? Rua Zeferino de Paula Lima. Mandou aqui a nossa ouvinte. Agora, detalhe, né? Já tem um tempinho que não tinha tido reclamação desse tipo, né? Tinha até sumido essas reclamações aí, né? E agora voltando novamente. Começou aí de novo, exatamente. Ela falou aí que tá parecendo, tá uma cachorrada, mas tá parecendo outra situação aí, viu? Porque cachorrada, meu amigo, os cachorros estão bebendo mais água do que a gente, viu? Seu Luciano, eu já vi aqui o texto e também não tive tempo ainda de abrir o vídeo, mas dessa informação
que o morador traz pra gente aí, né? No meio dessa estiagem prolongada, no meio dos mananciais não terem colocado aí realmente aí reposto os seus níveis satisfatórios. Portanto, essa informação que vem pra gente aí com relação a essa soltura de água, o que você traz aí? Vamos lá. Pois é, Luiz, nós tivemos aí, ainda este mês, né, como se diz, né, uma participação entre os dois municípios de Ituaçu e Brumado com relação ao escoamento, né, de uma vazão ecológica que eles colocam, né? E aí, durante essa vazão ecológica, inclusive autorizado aí pelos órgãos, segundo a Prefeitura Municipal de Brumado, a intenção desta evasão da barragem de Cristalândia era de abastecer, né? Ou seja, dar apoio a comunidades ribeirinhas, né? Dos dois municípios, tanto da cidade de Brumado quanto a cidade de Ituaçu, né? E aí é o seguinte, só que esta vazão de água liberada da barragem de Cristalândia, ela apenas beneficiou grandes empresários, né? Empresários que têm barragens grandes barragens às margens aí do rio, né? Que tem aí as suas plantações de manga, maracujá, ou seja, essa água, né? Desde quando ela foi liberada, a vazão aí, eu não sei a quantidade de metros cúbicos por dia, né? Não foi divulgado na época, mas o que eu sei é que essa vazão estava aí diminuindo em 3 metros a altura, né? O nível da barragem de Cristalândia. Enfim, essa água liberada, ela não chegou às comunidades pequenas, né? Aquele pequeno agricultor, aquele pequeno criador de água. Nós vamos ouvir o vídeo, né? Porque ele gravou um vídeo, mas dá pra gente ouvir a narração dele. Vamos rodar o vídeo aí e em seguida a gente segue com a informação. Você solta aí? Ou eu aqui? Eu vou soltar daqui, que já tá mais prático, né? Certo. Vamos lá, vamos ouvir então o morador narrando pra gente a situação. Hoje, 22 de julho, a situação que se encontra no nosso Rio das Contas, aqui na Fazenda Roncador, município de Ituaçu, onde que foi feita uma abaixo-assinada para que soltasse a água da barragem de Cristalândia. Toda a população assinou para que essa água chegasse para todos, mas infelizmente a água chegou na barragem da Fazenda Melancia, município de Ituaçu. Chegando na última barragem, a água foi fechada, deixando a nossa população de Fazenda Barra da Marcela, município de Brumado, e Fazenda Roncador, município de Ituaçu, e Fazenda Mangues, município de Ituaçu, num verdadeiro descaso. Olha a situação que nós se encontra aqui, ó. Essa água para o consumo humano e para salvar os animais. A dificuldade que nós estamos enfrentando aqui, ó. Um poço quase 2 metros de profundidade. A banca de areia que está aí, olha a cor dessa água, o ferrugem que está essa água. Agora, como que a gente vai fazer para chegar mês de agosto, setembro, até mesmo outubro, para que Deus manda a chuva para nós, sabe lá quando, só Ele que sabe. Como que a gente vai chegar até lá para vencer essa seca? Porque aqui não tem como afundar mais. Aqui só tem lajeira aqui para baixo. Isso é um verdadeiro descaso com a população, uma vergonha que nós estamos enfrentando aqui, ó. Todos são seres humanos, todos são iguais, não é melhor e nem pior do que ninguém. Mas vamos correr atrás do nosso direito, que todos nós somos iguais. Temos que correr atrás do que é nosso. A situação que se encontra aqui, ó. Fazenda Roncador, município de Ituaçu. Hoje, 22 de julho aí, ó. Verdadeiro descaso com a população. Isso é uma vergonha. A situação que nós se encontra aqui, ó. Olha a cor que tá essa água, olha a nada que tá precisando dessa água aí, ó. Tá aí, Luiz. Esse vídeo foi gravado ontem, viu? Por esse morador aí da Fazenda Roncador, né? E segundo ele, né? Essas comunidades aí citadas por ele aí foram as mais afetadas, né? Lá na região de Ituaçu. Quando foi anunciado essa vazão aí, essa liberação dessa vazão, eu aqui já, né, calculava que essa água jamais chegaria às comunidades que necessariamente precisava, porque a gente sabe que antes, né, após o vertedouro da barragem de Cristalândia, existem grandes fazendas, né, existem grandes empresários, inclusive tem empresários com bombas lá com vazão de mais de 75 cavalos, né? São bombas que dariam para abastecer aí um bairro inteiro, né? Pela vazão dessa bomba. Então não daria conta. Você vai enchendo barragem, termina uma, já enche outra. Quando essa água chega, não chega nas comunidades pequenas. E é o que ele relatou aí. Infelizmente,
eles estão sofrendo. O vídeo mostra aí, né, a quantidade de água que tem lá, uma água suja, uma água, como ele colocou lá, até com aspecto de ferrugem, né? E essa água não vai chegar, e agora eles estão aí sofrendo, porque está vindo agosto, setembro, né? Ninguém sabe quais são as condições de chuva na nossa região até chegar aí o fim do ano, então esses animais vão sofrer. Qual é a situação agora dos 2 municípios? Operação Pipa, tanto o Brumado quanto a cidade de Ituaçu, né? É ajudar essas famílias aí com a Operação Pipa, porque a água da barragem de Cristalândia a gente sabe que não vai chegar. Essa questão aí da distribuição de água para outros locais e por aí vai, de barragem para outros municípios, é muito complicado, e me fez lembrar aqui, por exemplo, sobre Livramento, Rio de Contas, né? Dom Basílio, por exemplo, porque sempre a ANA faz também a alocação de água aqui para a região de Dom Basílio, para os municípios ribeirinhos, né? Mas é isso que acontece, em vez dessa água ela atender realmente os ribeirinhos, ela chegar aí em diversas comunidades rurais de Dom Basílio, ou seja, avançar o leito do rio e percorrer todo o rio durante todo o município, não. Assim que é solta, praticamente ela não consegue atingir aí 50% do percurso, porque realmente os grandes produtores acabam colocando bombas dentro, né? Colocando aí realmente essas dragas que o pessoal chama, né? Dentro do leito do rio, e seca ele antes da hora, ou seja, não dá tempo de atingir nem metade do percurso. Então é uma situação complicada. Aí vira aquela bagunça, né? Aquele quebra-pau, porque um é a favor, outro é contra, um é a favor que solte água, outro é contra, e quem é contra, a primeira alegação que faz é justamente essa: se fosse para atender o pequeno produtor, ou seja, as pessoas realmente que precisam, certamente seriam a favor, mas como atende só realmente os grandes e o pequeno fica chupando o dedo, aí o pessoal acaba realmente se revoltando, né? E mais um detalhe que a gente traz aqui, que as comunidades mais afetadas foram as fazendas Barra da Marcela, né, que é em Brumado, Roncador e Mangues, na cidade de Ituaçu. Todas essas comunidades aí estão comprometidas, né? Não receberam a prometida água, porque foi feita uma campanha, rapaz, na rede social, né? Os 2 prefeitos pousando lá do lado da vazão, tudo bonitinho, tudo, né? Aquela coisa profissional no Instagram. Olha, estamos liberando a água para toda a comunidade, para os 2 municípios, nós vamos atender todas as comunidades. E a gente sabe que não, né? Que muitos empresários estão envolvidos nisso aí, e boa parte, né, acabam tirando essa água aí, igual como você falou, não dá tempo nem de chegar nas comunidades. Exatamente. Olha, na sequência das nossas pautas, eu gostaria de comentar aqui, senhor Luciano, a respeito, rapidinho, não vou nem ler a matéria, daquela carreta que tombou carregada com caroço de algodão aí na 030, isso foi no sábado, dia 19, né? Aí pela manhã, rapaz, que acidente feio, né? E eu vou te dizer um negócio, sorte ali do motorista que conseguiu realmente sair do local ali rapidamente, se não me engano, com a ajuda de populares, e ele não teve ferimentos também, né? Agora, a gente estava falando aqui ontem, se não me engano, dos perigos que oferecem aí as pessoas que trafegam também pela 030, né? Isso, né? A 030, ela tem trechos aí de curvas, tem trechos de onde foi feito o recapeamento, né? Porque a BR-030 ela passou por vários recapeamentos, então o asfalto ele só vai subindo o nível dele, né? Ele vai passando de 3, 4, 5 até 10 centímetros, né? De altura, de diferença do acostamento. E tem região que não tem nem acostamento, né? Você tem a camada asfáltica, mas depois tem a terra em seguida, e aí é onde muitos acidentes acontecem. E sem contar essas curvas aí que estão trazendo diversos acidentes aí para nossa região. Exatamente. A gente está falando da Cipa Lençóis, que fez a apreensão lá em Bom Jesus da Lapa, mas não é só a Lençóis que atua, tem também a Cipa Porto Seguro, hein, seu Luciano? E desta vez apreendeu arma, munições e um tatu abatido, sabe aonde? Em Vitória da Conquista. Policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental de Porto Seguro apreenderam uma arma de fogo, munições e um animal silvestre abatido durante patrulhamento no bairro Vila Simão, em Vitória da Conquista. A ação ocorreu no último domingo, dia 20, segundo a Cipa Porto Seguro, durante patrulhamento, né? Um homem foi avistado em atitude suspeita e, ao notar a aproximação da viatura, fugiu em uma área de mata. No local onde o suspeito estava, os policiais encontraram uma espingarda calibre 32, uma sacola contendo 7 munições intactas, uma deflagrada do mesmo calibre, além de um tatu peba abatido. E todo o material apreendido, juntamente com o animal, foi apresentado na Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, onde a ocorrência foi registrada. Eu gostaria de comentar aí a respeito de Brumado. Os internos do conjunto penal aí concluíram curso profissionalizante, né? Com apoio do Conseguem.
E isso, né? Na manhã desta segunda-feira, internos do regime semiaberto do Conjunto Penal de Brumado participaram da cerimônia de conclusão do curso de montador de estrutura de concreto armado. A capacitação voltada à qualificação profissional foi celebrada aí com a entrega de diplomas aos participantes. O evento contou com a presença do Conselho Municipal de Segurança, o CONSEG, que parabenizou aí a direção da unidade prisional pelo apoio e incentivo às iniciativas voltadas à ressocialização. Para o CONSEG, projetos como este são essenciais para ampliar as perspectivas dos internos e reduzir aí os índices de reincidência criminal. A direção do presídio destacou que a ação reforça o compromisso da unidade com a educação, a capacitação técnica e a humanização das penas. Segundo a administração, o curso é parte de um conjunto de medidas que buscam oferecer ferramentas concretas da reintegração social aos detentos em um processo de retorno à sociedade. E é claro, parabenizar aí toda esta ação, né, promovidas aí pelo CONSEG e pelo presídio, né, pela direção do presídio, porque realmente presídio não é local só para detenção, né, para castigo, né, para cumprir pena. Presídio também é para ressocialização, que o presídio, ele surgiu justamente para isso, para ressocializar quem cometeu algo ilícito, né? Quem cometeu um crime. Não é para agressão, apreender, ou seja, sair pior, não. É para que você, né, por conta de um erro na sociedade, ali, ou até mesmo um crime grave, consiga se restabelecer depois de solto aí na sociedade. Deixa eu mandar um abraço aqui, boa tarde, para o Nailton, disse que tá ouvindo a gente lá em Aracatu, né? Rapaz, fazendo São Luís. Valeu, Nailton, abraço para você aí, rapaz, toda a região, audiência de ponta a ponta, né? Feliz demais aí com a audiência aqui do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, e também das demais programações também aqui da Rádio Portal Sudoeste, né? Você quer ver a região aqui de Brumado, viu, meu amigo? Rapaz, aonde eu vou aqui, a galera fala, olha, tô acompanhando você lá no jornal. Eu só observo aí que você vai, mas vai sozinho, né? Me convidar pra assim, ir na zona. A gente vai numa Boca Free, não pode levar outra Boca Free, não, senão a despesa aumenta. Misericórdia, viu? Mas moço. Zona rural do município aí que é grande pra caramba, né? Só dando uma passada. Rapaz, de vez em quando aqui tem umas galinhas caipiras aí, o pessoal, vem aqui que eu matei uma galinha caipira. Olha só, que beleza, ainda bem que eu não como galinha caipira, né? E tá vendo aí? Por isso que eu não lhe convido. Vamos lá, gente. Olha, professor tem prisão mantida por importunação sexual contra aluno em Guanambi. Lembra desse caso aqui? Foi segunda-feira que nós trouxemos, não foi? Foi. Olha, gente, a justiça determinou aí a manutenção da prisão de um professor de 28 anos acusado de importunação sexual contra um aluno de 14 anos na escola municipal Celito Brito, em Guanambi. A decisão foi tomada pela juíza Cecília Angélica de Azevedo Frota Dias, da Vara Criminal da Comarca, durante a audiência de custódia realizada na tarde de terça-feira 22, no Fórum Juiz Almi Edson Leles Lima. O professor foi preso em flagrante na segunda-feira 21, após a adolescente relatar que o docente o chamou para a sala vazia sob o pretexto de ajustar suas notas e tocou suas partes íntimas. O estudante ainda afirmou que o acusado tentou suborná-lo com R$100, um celular, iPhone e um par de chuteiras para que não denunciasse o abuso. Em depoimento, o aluno disse que o professor já vinha praticando assédio desde o início do ano letivo. Desde o começo do ano, ele vem pegando na minha cintura, descreveu aí o adolescente. A mãe do adolescente, né, de 33 anos, compareceu à delegacia e confirmou a queixa. A Secretaria Municipal de Educação, por meio da secretária Lajuci Rodrigues Donato, né, informou aí que o caso está sendo apurado e que a pasta se coloca à disposição da Justiça para contribuir com as investigações. Uma nota oficial será divulgada em breve. A defesa do professor foi contatada pela reportagem, né? Contactada aí, mas ainda não se manifestou. Durante o depoimento, o investigado negou as acusações, sustentando que sua conduta foi estritamente profissional, sem qualquer atitude imprópria. Ressaltou ainda que jamais teve qualquer intenção ofensiva e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. O caso tramita sob sigilo legal em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas de proteção à criança e ao adolescente. Rapaz. Meu amigo, tem muita investigação aí para ser desenvolvida ainda, viu? Muita. Vamos falar de outro caso também,
que a gente vai relembrar aqui ao passado, né? Você lembra daquela polêmica envolvendo jornalistas aí do sistema de rádio e TV da UESB? Também lembro. Pois é, hein, rapaz, a UESB foi condenada aí por assédio moral coletivo contra jornalistas do sistema de rádio e TV. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, foi condenada ao pagamento de 30 mil por dano moral coletivo devido à prática de assédio moral contra funcionários do seu sistema de comunicação. A decisão foi proferida pela 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região ATRT 5. E confirma aí a sentença de primeira instância. As denúncias envolvem pelo menos 9 jornalistas que atuavam no sistema UESB de rádio e televisão educativa, a SURT. Os relatos, que começaram a circular em 2023, foram levados ao Sindicato dos Jornalistas da Bahia, a Sinjorba, que acionou o Ministério Público do Trabalho. Segundo os profissionais, houve episódios de intimidação, vigilância excessiva e invasão de privacidade por meio das redes sociais. Uma das jornalistas chegou a ser diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático devido à situação vivida na instituição. A Justiça considerou que o ambiente configurava assédio moral sistemático. Abre aspas. A universidade tem agora a chance de recuperar sua imagem e fazer diferente, construindo um protocolo que coíba a prática de assédio e proteja estudantes, funcionários e professores dos agressores. Fecha aspas, afirmou Moacir Neves, presidente do Sinjorba. O ex-diretor do SURT, o Rubens de Jesus Sampaio, chegou a ser afastado do cargo por decisão da primeira vara do trabalho de Vitória da Conquista, ainda durante a investigação do caso. A UESB foi procurada pela reportagem, mas até a publicação da matéria não se manifestou sobre a condenação. O espaço segue aberto para o posicionamento. Agora, esses 30 mil aí, né? Não vai dividir para todo mundo ou vai ser 30 mil para cada um? Curiosidade. Porque também. Se for 30 mil para dividir para todo mundo, vai dar uma merreca aí, né? Porque assim, olha, a denúncia, ela traz o seguinte: assédio moral, né? Você tem a invasão de privacidade, você tem aí intimidação, vigilância excessiva, são várias ações aí que foram denunciadas pelo Ministério Público do Trabalho contra ao sistema UESB de comunicação. Então, assim, às vezes o valor, ele não cobre nem as despesas médicas e com medicamentos que essas pessoas acabaram tendo que se tratar aí durante esse episódio, né? Ou após o episódio. Muito bem lembrado. Acho que realmente tem que ver toda essa situação, né? E vou te falar um negócio, os traumas não são poucos, né? Até recuperar novamente, meu Deus do céu. Vamos nessa, né, Luciano? Vamos nessa, né, meu querido? E a gente retorna amanhã no primeira edição às 7 da manhã e em seguida no segunda edição, aqui com a participação minha e do Luiz Brito. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado pela companhia, sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.